Fala, pessoas, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem. Aqui quem vos fala é o Valmir e esse é o nosso segundo vídeo de dicas e truques do Mundão 3D. E para esse vídeo eu quis trazer um assunto super legal, super bacana, que talvez muitos de vocês já devem ter escutado, os iniciantes também já devem ter escutado, que é o conceitos de bottom layer e top layer, né? São a primeira camada e a última camada das impressões, que são coisas tão importantes para a impressão como um todo, né? Tanto a questão da primeira camada, que é a primeira que se dá ao início da impressão, né? A camada que faz toda a aderência sobre a mesa, que faz aderência sobre as outras camadas, que faz a sustentação da peça, assim como a camada finalizadora, né? Que é a última camada de top layer, né? E eu queria trazer para vocês alguns estudos que eu tenho feito de comparativo de alguns tipos diferentes de fatiamento, nesse caso de top layer e bottom layer, que o Prus Slicer trouxe nessa última versão. Muito para resolver problemas talvez de acabamento ou talvez até de adesões, mas que trazem formas muito sensíveis e ficam realmente muito bonita em comparativo com os outros tipos que nós tínhamos em versões anteriores, né? Então, nessa versão 2.3.0, apesar de ser alfa ainda, mas dá para fazer diversos testes com essa versão, ela está sofrendo aí, essa já é a quarta versão de release, a gente está acompanhando de perto todos esses avanços do Processar nessa versão 2.30 e essa versão ela trouxe exatamente um conceito, esse novo tipo chamado monotonic, né? Porque nas versões anteriores a gente utilizava um outro tipo chamado rectilinear, que ele faz um processo um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês exatamente as diferenças e o porquê que o monotonic acaba ajudando e deixando a peça muito mais limpa, muito mais com acabamento melhor, tá? Exatamente nesses dois layers, né? No bottom layer e no top layer. Mas sem muito mais delongas, eu vou importar um projetinho que eu estava usando como teste para a gente brincar um pouquinho com esses dois tipos, tá? Na verdade, até como dica bônus para vocês, essa peça eu acabei criando no próprio Plus Slicer, tá? Eu cliquei com o botão direita sobre a própria mesa, dei um ADT Shape, eu usei um box, depois eu usei um cilindro, e assim vai. Então, essa é uma dica legal para quem quer fazer alguns testes sobre o fatiador, sobre as novas versões e tudo mais, e não tem ali tanto domínio no Fusion 360, ou mesmo nem precisa usar o Fusion 360, ou o Mesh Mix e tudo mais, o próprio fatiador já te dá esse recurso e você consegue fazer rapidamente bloquinhos e coisas para a gente testar. Tá? Nesse caso, junto com a dica bônus, uma outra dica bônus é que em alguns aspectos a gente precisa fazer alguns cortes na peça, né? Não corte mesmo, porque tem um recurso bacana de corte, mas às vezes fazer um buraquinho, fazer uma fenda em algum lugar, por exemplo, no caso de um vaso, onde eu quero imprimir o vaso, mas o modelador esqueceu de fazer um buraco na peça e tudo mais, pelo próprio fatiador, utilizando o conceito de modifiers, você consegue exatamente fazer blocos, cilindros, esferas e tudo mais, ou puxar arquivos de fora do fatiador, exatamente para compor a sua peça e você conseguir dar modificações sobre ela. Nesse caso em específico, eu criei esse cilindro e nas configurações, clicando no botão direito e utilizando modificações sobre o enfio, que é o preenchimento, assim como a questão de layer, você consegue, zerando todos eles, você consegue fazer um corte na peça. Então eu vou fatiar rapidinho só para mostrar para vocês que esse buraquinho, né, foi feito exatamente no meu modelo inicial. Então eu criei um box, criei um cilindro, zerei o enfio e os perímetros e ele faz um corte para a gente. Bacana, né? Então, uma dica bônus para vocês ali, caso precise fazer exatamente esse esquema de escoamento de água e tudo mais num vaso, por exemplo, que é o primeiro exemplo que vem na cabeça, mas é isso super bacana para vocês, tá? Então, agora vamos lá para a nossa videoaula mesmo sobre a questão de usar bottom layer e top layer no novo recurso do ProSlice, tá? Então, vamos aqui no Pre Settings. Eu estou usando a versão, nesse caso, no modo Expert. A gente vem aqui no item Infill e eu queria que vocês ficassem focados exatamente nesses dois elementos, no Top Infill e no Bottom Infill, né? São os padrões de tipo de Top Layer e Bottom Layer. Nesse caso, eu vou usar os dois que já tinham na versão 2.2, que é o Rectilinear, tanto para o Bottom Layer quanto para o Top Layer, tá? E vou mandar fatiar para a gente começar a ver as diferenças aqui.
Tá? Tanto no top layer quanto no bottom layer, a mudança é a mesma. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, mas eu vou usar o top layer para ficar um pouco mais rápido e mais fácil, para ir direto ao assunto. Então, eu vou dar um zoom só para ficar mais evidente para vocês. Vou utilizar esse recurso aqui, que é exatamente mostra como que o hot-end vai fazer aquela última camada, ou as camadas no caso. Então, vamos seguir o top layer. Né? Então, o hot-end vai lá, né? A impressora começou a fazer o primeiro perímetro finalizador sobre o buraco, começou o segundo perímetro, depois ele parte para o terceiro perímetro, aí depois ele parte para as extremidades para fazer os quadrados, né? E vai começar a fazer o preenchimento. Terminou o terceiro e começa o preenchimento. Notem que, neste momento, o próprio Rectilinear, ele marca e começa a fazer numa parte finalizadora, né, uma parte perto do ou terminar ou começar, né, o buraco. E aí nisso ele segue o flow, né, no caso daqui da direita para a esquerda. Vamos acompanhar para ver como que ele faz. Então aqui o Rotinho vai lá, começa a fazer todo o preenchimento, termina, e começa a voltar para fazer a parte de cima ou a parte da direita, se for o caso, para terminar exatamente, para acompanhar exatamente aquela primeira parte da camada, finalizar a outra parte da camada. Só que lembrem-se do que eu falei, ele estava da direita para a esquerda, agora ele está voltando, então ele está fazendo da esquerda para a direita. Tá? Não teve nenhum salto, então ele acabou voltando, né? Então ele está voltando o fluxo, termina esse passo, e aqui ele vai fazer um jump para fazer um travel, nesse caso, para finalizar. Só que aqui, se vocês olharem, ele estava, ó, de novo, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, e agora ele volta a fazer da direita para a esquerda. Tá? Isso acontece tanto no top layer, quanto também no bottom layer. Tá? Eu vou fazer até de trás para frente, só para vocês verem, mas é exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então ele faz da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, depois volta e finaliza de novo. Tá? Basicamente a mesma coisa, a mesma orientação nesse caso. Vamos fazer agora a mudança, vou pedir para fatiar agora usando o monotonic. Tá? Então vou mudar aqui para monotonic, tanto no top layer quanto no bottom layer. Vou voltar para o modo planter e vou pedir para fatiar novamente. Agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz de comparativo com o Rectilinear. No top layer, eu vou zerar para a gente ver como que o fatiador, nesse caso, mandou para a impressora fazer a extrusão da última camada. Então, vamos acompanhar. Aqui, mesmo esquema, né? Faz o preenchimento do primeiro perímetro ali sobre o buraco, segundo, vai fazer o terceiro, depois ele parte para as extremidades da mesma forma, né? Terminou, ele vai começar a fazer o preenchimento. Olha que legal. Ele começa o preenchimento das extremidades e não da parte finalizadora do centro, né? do buraco, no caso. Então, daqui ele já começa a ter um ganho, porque a gente já começa a ver nas extremidades como que ele está sendo preenchido. Primeiro ponto interessante. Mesma coisa, né? Da direita para a esquerda, seguimos o flow, fez exatamente esse primeiro passo, começou a fazer exatamente a extrusão, né? Preenchimento. Aí, aqui ele faz uma mudança interessante. Ele não terminou aquele passo que ele estava fazendo aqui em cima, ele voltou para a parte que estava, que ele tinha, entre aspas, terminado, né? Ou que ele deu exatamente o flow para baixo da peça, né? E vai voltar para dar continuidade no flow do mesmo sentido que ele estava antes. Ou seja, ele não faz a volta que o Rectilinear faz. Né? Ele começa da direita para a esquerda e mantém o flow da direita para a esquerda. Então, essa é uma diferença extremamente sensível e sutil no processo. E nisso ele vai continuando e termina o processo. Olha a diferença. Se a gente fizer exatamente esse processo aqui, os dois deram um travel, só que o monotonic manteve exatamente o flow, manteve a mesma orientação. Com isso, aquelas linhas que às vezes acontecem no rectilinear, onde ele faz exatamente o término da peça e começa a voltar o processo, né? Então foi para a direita, voltou para a esquerda. Normalmente, quando tem essas mudanças, é possível ver uma pequena saliência, ou pelo menos uma linha mais forte, né, do que as outras. Por quê?
por duas razões. Primeiro, por a mudança do flow, né, que é basicamente estava da direita para a esquerda, então agora está da direita para a esquerda, e com isso exatamente ele mudou o sentido da linha. E o outro é que, por mais que a gente tenha a mudança, ela seja muito simples, existe uma mudança de temperatura. Por mais que seja simples, ou melhor, por mais que ela tenha uma pequena mudança de temperatura, mas ela existe por conta do travel. O outro, apesar de ele ter feito uma mudança no monotonic, que até voltar aqui, apesar de ele ter exatamente voltado a peça, voltado o flow para cá, e ele ter feito esse travel, o flow foi mantido. Então, por mais que ele tenha diminuído um pouquinho também a temperatura, o flow é mantido. E as linhas acabam sendo lisas, acabam sendo imperceptíveis no processo de um top layer. Assim como também no bottom layer. O processo é o mesmo, da mesma forma começa nas extremidades, faz o processo, vocês vão ver que ele vai voltar para a direita, ou melhor, nesse caso da esquerda para a direita, e vai seguir o processo até terminar ele. Então não tem aquela quebra de mudança de fluxo. Com isso, a aderência da peça sobre a mesa pode ficar melhor, assim como a última camada, a camada finalizadora, ela obrigatoriamente ela vai ficar mais bonita do que o rectilinear, tá? Então, essas são uma dica muito legal para quem quer deixar peças que tenham, principalmente aí acabamentos que mostrem mais esse chanfrado, né, que tenham exatamente uma base mais lisa. Usem o recurso do monotonic porque vai ter uma base mais lisa, mais sólida, tá? Essa dica super bacana para vocês para esse vídeo de hoje, tá? Eu vou dar uma continuidade neste vídeo porque eu vou fazer as duas impressões para mostrar e vou mostrar a diferença entre o rectilinear e o processo do monotônico para vocês verem exatamente a diferença entre os dois. Bem, aqui estamos com as duas impressões finalizadas, utilizando o rectilinear, utilizando o monotonic. Agora vamos dar uma aproximada para a gente ver as diferenças. Top layer, tanto o top layer quanto o bottom layer foram iguais, então vamos ficar no top layer. Então, no top layer, a gente já consegue ver que tem uma pequena marcação aqui, né? Não é salientada, mas tem uma marcação. Nós temos uma outra marcação aqui. E nós temos também uma outra marcação aqui. Então, tem três delas. Uma onde começou, onde ele trocou o flow e onde ele finalizou, né? Então, aqui já dá para ver. Né? A impressão ficou muito boa, né? Nas laterais, mas o top layer ainda tem umas marquinhas. Quando a gente compara com o monotonic, a gente já consegue ver que a diferença é bem grande. A gente consegue ver uma diferencinha aqui, talvez uma pequena aqui, não, aqui mais a luz. Aqui a gente consegue ver uma pequena diferença mesmo, né? Mas olha a diferença deste acabamento para este outro acabamento. Olha as diferenças. Então, acho que o monotonic, nesse caso, vale muito a pena, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.